Lucas, capítulo 10, do versículo de número 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, onde falaremos a presença de Cristo no lar. Hoje, culto da família, falaremos sobre a presença de Cristo no lar. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. A palavra do Senhor nos diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra em nós. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que nos importa é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome engrandecido, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Eu não venho, Senhor, a falar nada de mim mesmo, mas que seja o Senhor a realizar e a fazer a Tua vontade neste lugar. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado desde a abertura desse culto, através dos louvores, através das oportunidades, através das orações, através da leitura da palavra, através da intercessão, através da direção do Teu culto, nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar e a completar a Tua obra em nós. Que seja o Senhor a realizar e a fazer a Teu querer e a Tua vontade. Aqui estamos, Senhor, para viver o Teu propósito, para viver a Tua vontade, para viver o Teu querer. Por isso, Pai, nós te pedimos, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar a Tua palavra, a ministrar o Teu querer, a ministrar a Tua vontade em nós. Que possamos, Senhor, viver para a honra, para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto onde Jesus entra em uma casa. Ele não entra em uma sinagoga, ele não entra em um templo, mas ele entra dentro de um lar, de uma casa. E essa casa é de Marta, Maria, de Lázaro. Era uma família comum, mas aquela casa se tornou especial, porque Jesus estava presente nela. A grande ideia desse texto é: Jesus é apenas conhecido pela sua família ou ele realmente habita dentro do seu lar? A pergunta que nos fica diante desse texto, onde Jesus entra nessa casa, Jesus entra e vai ali e começa a ensinar, começa a instruir. A pergunta que nos fica para o nosso pensamento é: Jesus é apenas conhecido pela nossa família ou ele realmente habita dentro do meu lar? Jesus, ele só é conhecido ou ele habita dentro da sua casa? Jesus, ele só é conhecido ou ele habita dentro do seu lar? Nós veremos que uma família verdadeiramente abençoada, é aquela que abre espaço para Jesus em sua casa. Nesse texto nós veremos que uma família verdadeiramente abençoada é aquela que abre espaço para Jesus em sua casa. Por isso veremos no versículo de número 38, uma família abençoada recebe Jesus em casa. Acompanhe comigo o versículo de número 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Jesus estava prosseguindo viagem, estava indo, falando e pregando o evangelho e fazendo a obra do seu Pai. E ele entra em um povoado e uma mulher chamada Marta recebe ele em sua casa. Marta abriu a porta da casa para Jesus.
Na cultura judaica, receber alguém em sua casa era sinal de honra e comunhão. Marta não recebeu apenas um visitante, ela recebeu o Senhor. Hoje muitas casas têm televisão, têm internet, têm conforto, mas não têm a presença de Deus. Como vimos no judaísmo, abrir o seu lar para alguém era honrar aquela pessoa, era estar honrando aquela pessoa. Hoje vivemos num mundo onde muitas casas possuem televisão, possuem internet, possuem diversas coisas, mas não possuem a presença do Senhor. Pessoas têm trocado a presença do Senhor pela internet, pessoas têm trocado a presença do Senhor pela televisão, pela novela, pela minissérie, pelo Big Brother, por diversas coisas. Dizemos não ter tempo para orar, ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para buscar o Senhor e para ter a presença do Senhor dentro do nosso lar. Mas temos tempo de assistir o jornal, temos tempo de ver talvez o Big Brother, temos tempo de ver novelas, temos tempo de assistir minissérie, temos tempo de assistir filmes, temos tempo de tantas outras coisas, mas não temos tempo de estar com o Senhor. Não temos tempo de buscar o Senhor ou de ter Ele em nosso lar, de ter Ele junto conosco. A palavra do Senhor em Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos usam esse texto para o evangelismo. O Senhor está à porta, está batendo. Você pode abrir o seu coração, mas quando olhamos para o livro de Apocalipse, nós estamos vendo que o Senhor está falando para uma determinada igreja. O Senhor está à porta daquela igreja batendo, pedindo para entrar. Uma igreja que se dizia abastada, uma igreja que se dizia ter tudo, uma igreja que se dizia ter o poder de Deus. Jesus disse: eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos viver o Senhor. Precisamos ter tempo e chamar o Senhor para entrar em nosso lar. Eu sou da época onde as pessoas colocavam uma cadeira a mais na mesa para dizer: essa cadeira, esse prato é do Senhor e Ele sentará à mesa comigo. Vivemos num mundo onde o mundo é corrido demais. Não temos tempo para agradecer. Não temos tempo mais para se sentar à mesa com os nossos familiares. Não temos tempo mais para orar quando vamos nos alimentar as nossas refeições. Porque a vida é corrida demais. Eu tenho tantos afazeres e tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo de agradecer. Eu já acordo pensando o que eu vou fazer, o que eu vou realizar, arrumando as crianças, fazendo isso ou fazendo aquilo. Eu não tenho tempo de dobrar o meu joelho ou apenas sentar na beira da minha cama, orar ao Senhor e agradecer porque o Senhor me sustentou, porque eu dormi e acordei, porque o Senhor me guardou. Vivemos num mundo onde a correria, onde o processo, onde as dificuldades, onde o tempo tem se encurtado a cada dia. E não temos mais tempo para talvez adorar e buscar o Senhor em todo o tempo. Mas Marta faz diferente. Marta abre a porta da sua casa para que o Senhor entre, para que o Senhor esteja com ela naquele lugar. Precisamos receber Jesus no nosso lar, porque receber Jesus em nosso lar significa convidar Deus para as decisões. Precisamos receber Jesus no lar, significa cultivar a oração em família. Receber Jesus em nosso lar significa viver valores cristãos dentro da nossa casa. É muito fácil ser crente na igreja, ser crente em outro lugar, mas nós devemos ser crentes dentro do nosso lar. Precisamos ser cristãos verdadeiros dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nosso alicerce. Precisamos cultivar a oração em família. Precisamos buscar em todo o tempo, estar orando em todo o tempo com a família. Precisamos cultivar essa escolha de orar com os nossos.
Muitas vezes oramos pela nossa família, oramos pelos nossos familiares, mas poucos oramos com a nossa família. Oramos pela, mas não com. Oramos muitas vezes pela família, pelos familiares, mas deixamos de orar com os familiares, com a nossa família. Precisamos cultivar a oração em família. Precisamos convidar Deus para as nossas decisões. Precisamos convidar Deus para caminhar conosco, para estar conosco em nossas decisões, naquilo que iremos fazer ou deixar de fazer. Precisamos fazer como Marta, abrir a porta da nossa casa e deixar que o Senhor entre em nossa casa. No versículo de número 39, nós veremos uma família precisa priorizar a palavra de Deus. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Maria, quando Jesus entra, ela busca se sentar para ouvir a palavra do Senhor. Da mesma maneira que Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, todo estudioso sentava aos pés do seu mestre para ouvir, para aprender aquilo que ele tinha para trazer. Maria senta aos pés do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que Jesus tinha para dizer, para ouvir o que ele tinha para realizar e para fazer na vida dela. Maria sentou-se aos pés do Senhor e ouviu a sua palavra. Maria escolheu algo incomum para aquela cultura. Ela se sentou aos pés de Jesus, na posição de discípulo, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas. Maria entendeu que a maior necessidade era ouvir Jesus. Maria escolheu assentar-se aos pés de Jesus, incomum para aquela cultura. Uma mulher como discípula, mas ela está aos pés do Senhor para ouvir o que Jesus tem a dizer. E a pergunta que nos fica é: sua família tem tempo para ouvir a palavra ou apenas para as preocupações da vida? A sua família tem tempo para ouvir a palavra de Deus ou apenas para os problemas, os processos, as dificuldades que passamos e enfrentamos? Sua família tem tempo para ouvir a palavra de Deus? Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, nos diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. Precisamos inculcar aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos, instruir os nossos filhos no caminho em que deve andar. Vivemos num mundo onde a educação, a escola tem dado, o ensino da palavra, a igreja tem tentado ensinar, mas os pais de hoje em dia não têm ensinado os seus filhos, não têm instruído os seus filhos, não têm dado educação para os seus filhos, não têm ensinado e instruído na palavra. Precisamos viver a palavra do Senhor. Como a irmã Ceissa bem disse aqui, eles irão aprender fazendo. Irão aprender comigo, com você, ensinando e instruindo. Os nossos filhos aprenderão a orar, aprenderão a ler, aprenderão a buscar com o meu e o seu exemplo. E qual exemplo você tem dado ao seu filho? Você tem feito como Maria, se assentado aos pés do Senhor para ouvir a palavra que Ele tem para te dizer? Você tem reunido o seu lar para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor em todo o tempo? Ou você está como Marta, atarefada, buscando agradar e fazer? O que você tem feito em sua vida? Uma família espiritual
precisa ouvir a palavra. Uma família espiritual precisa ensinar os seus filhos. Uma família espiritual precisa aprender juntos. Por mais que você ache, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sei de tudo, nós sempre aprendemos com os nossos filhos. Nós sempre aprendemos algo novo com eles. Por isso, uma família espiritual precisa aprender junto, precisa orar junto, precisa buscar o Senhor juntos. Precisamos ouvir juntos a palavra do Senhor, buscar juntos viver em amor. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Famílias fortes espiritualmente crescem na palavra. Famílias fortes espiritualmente crescem na palavra. Por isso o texto nos diz que Maria senta-se aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Maria se ajoelhava para ouvir o que o Senhor tinha a falar. Mas nós veremos agora no versículo 40 que uma família pode se perder nas preocupações. Acompanhe comigo no versículo 40, onde diz assim: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Às vezes vivemos assim em nossas vidas. Umas pessoas estão sentadas ouvindo e outras tarefadas. Marta estava com muito serviço. Às vezes a preocupação do dia a dia, a preocupação do cotidiano, às vezes até o trabalho em excessivo na igreja, tem nos tirado a presença do Senhor. Às vezes o só trabalhar por trabalhar nos impede de estar com o Senhor ao nosso lado. Às vezes, estar atarefado como Marta que estava, ela estava querendo fazer o melhor para o Senhor. Ela estava aqui trabalhando para dar o melhor para o Senhor. Imagine você, na sua casa, chega alguém com 12 pessoas para a sua residência. Jesus e seus discípulos. Ele não andava sozinho. Já pensou você lá no seu lar, lá na sua casa, chegam 13 pessoas em sua casa. Como você vai ficar? Talvez como Marta, querendo fazer de tudo para agradar, querendo realizar e fazer tudo para dar e para fazer. Às vezes, nós pensamos e dizemos: eu preciso fazer mais para o Senhor, eu preciso fazer mais para o Senhor. Estamos envolvidos em diversos ministérios, estamos envolvidos em diversas coisas, mas deixamos de ter um tempo para orar para o Senhor. Deixamos de ter um tempo para buscar o Senhor e para ouvir a sua palavra. Às vezes estamos atarefados demais em fazer para o Senhor, mas deixamos de receber do Senhor. Porque é natural, e a palavra do Senhor nos diz, e nós aprendemos isso desde pequeno, que dar é muito melhor do que receber. Mas nós vamos ver nesse texto que receber do Senhor é muito melhor para a minha e a sua vida. Receber e ouvir o Senhor falar ao meu e ao seu coração vale muito mais do que fazer todas as coisas por fazer. Porque às vezes nos atarefamos tanto, temos uma vida tão corrida que não temos tempo para buscar o Senhor em nosso íntimo. Não temos tempo para fechar a nossa porta do nosso quarto, orar ao Senhor e buscar Ele em todo o tempo. Não temos tempo de ler a palavra, de buscar o conhecimento, de ter cada dia mais a leitura da palavra, a leitura que nos alimenta, a leitura que nos sustenta, a leitura que nos mostra, que nos guia, que ilumina o meu e o seu caminho.
temos tempo para tantas coisas, estamos tão atarefados e achamos que estamos fazendo para o Senhor, estamos trabalhando para o Senhor, isso já basta. Não basta. O que o Senhor quer de nós, Ele sempre quis de mim e de você, é um relacionamento. E como haverá relacionamento se Ele não se comunica ou não fala com você? Como haverá um relacionamento? Como você terá um amigo se você não cultivar aquela amizade, não ligar para ele, não mandar mensagem, não conversar, não buscar ele em todo o tempo? Vivemos como trabalhadores na casa do Pai. Vivemos muitas vezes em nossas vidas como Marta, querendo dar o melhor para o Senhor, querendo entregar o melhor para o Senhor, mas deixamos de assentar aos pés de Cristo Jesus para ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações. Se continuarmos desta maneira, cairemos como aquele homem em Mateus 25, que Jesus disse que aquele homem chega diante do Senhor e diz: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, e ouvirá do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O problema não está em fazer, o problema está em viver Cristo Jesus. Não que o fazer não seja importante, mas mais importante do que fazer é caminhar com Ele. Mais importante do que fazer é se sentar aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tem a falar ao meu e ao seu coração. Mais importante do que realizar ou fazer é estar vivendo com Cristo Jesus em todo o tempo. Nós precisamos trabalhar, sim, mas precisamos também nos assentar para ouvir o que o Senhor tem a falar ao meu e ao seu coração. Precisamos ser como Maria, precisamos nos colocar sobre os pés do Senhor para ouvir. Também precisamos ser como Marta, precisamos trabalhar, precisamos fazer, mas nós precisamos primeiro buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta que nos fica é: sua família está vivendo para Deus ou apenas correndo atrás das tarefas da vida? A sua família tem vivido para Deus? Ou você tem só se atarefado e corrido atrás das tarefas do cotidiano, das tarefas da igreja, das tarefas da sua vida secular? Como tem vivido a sua família? Tem vivido Deus? Ou tem vivido atarefada, como Marta? Porque o texto nos diz: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Mas ela tem uma escolha, ela tem uma ideia. Ela não chama a atenção da sua irmã, mas ela vira para o mestre e diz, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Marta vira para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Só eu estou trabalhando aqui. Está todo mundo lá sentado dentro do templo, ouvindo a mensagem, eu estou aqui, trabalhando, fazendo. Marta se volta para o Senhor e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta não estava fazendo algo errado, ela estava servindo. Mas o problema era a prioridade. Ela estava tão ocupada que perdeu o momento com Jesus. Hoje muitas famílias vivem assim. Muitas famílias estão atarefadas, estão ocupadas e têm perdido momentos com Jesus. Estão atarefadas por causa do seu trabalho, por causa das contas, das responsabilidades, e sem perceber,
Deus vai ficando em segundo plano na minha e na sua vida. Estamos preocupados demais com as coisas que precisamos fazer. Estamos preocupados demais com a conta que tem que pagar amanhã. Estamos preocupados demais com o que iremos comer no outro dia. Estamos preocupados demais com o que iremos fazer. Às vezes vemos para a casa do Senhor, mas aqui estamos sentados dizendo assim: caramba, eu acho que o cachorro ficou sem comida. Eu acho que o gado, eu não botei a ração. Eu acho que eu não fechei a porta. Eu acho que eu deixei isso ou aquilo ligado. Eu acho que eu fiz aquilo ou aquilo outro, e não temos o tempo para o Senhor em nossas vidas. Estamos até dentro da casa, mas a nossa mente, o nosso intelecto não está aqui. Estamos preocupados, como iremos fazer amanhã? Caramba, aquela conta vence amanhã. Fulano não me deu aquele dinheiro que precisava ter me dado. Caramba, eu preciso vender isso, aquilo outro, eu preciso fazer assim, assado, para que isso dê certo em minha vida. Às vezes estamos aqui dentro da igreja dessa maneira, com um pensamento voltado para o que precisamos fazer. Chegar em casa, tem que dar janta para o marido e o pastor não para de falar. Às vezes estamos preocupados com as coisas secundárias e deixamos de preocupar com o mais importante, a presença do Senhor. Temos colocado o que é secundário em primeiro lugar e temos colocado o que é em primeiro lugar em segundo lugar, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Temos feito como Marta, estamos até trabalhando para Cristo, mas deixamos já de orar, deixamos mais de buscar, deixamos de ler, estamos trabalhando como se fosse um trabalho, como se fosse algo comum ou normal, mas deixamos de viver e de ter a presença do Senhor em nosso lar. Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas preocupações, todas essas coisas que são secundárias, vos serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça na minha e na sua vida. O Senhor te chama para viver o melhor. Por isso ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós precisamos nos preocupar em buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos nos preocupar em ensinar os nossos filhos a buscar o Senhor em todo o tempo, pois nós somos exemplo para os nossos filhos. Nós somos exemplos para eles. O que ele vê você ou sua esposa fazendo, ele irá fazer. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos ter cuidado para que a rotina, as preocupações, o trabalho não roubem o tempo da família com Deus. Nós precisamos ter cuidado para que as coisas do nosso cotidiano, as coisas secundárias do nosso viver, não tire o tempo da nossa família com Deus. Precisamos ter Deus em nosso meio. Precisamos buscar ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O versículo de número 41 e 42 vai nos dizer que uma família precisa escolher o que é mais importante. Acompanhe comigo. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa. Talvez o Senhor está dizendo para você nessa noite: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa. Talvez o Senhor está falando para você nessa noite, mas falando com amor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele corrige o filho ao qual Ele ama. Por isso Ele se volta para Marta e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária.
E a Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Mas uma só é necessária. Estamos preocupados em tantas coisas. Estamos preocupados em fazer tantas coisas para o Senhor. Estamos preocupados em estar, em buscar, em fazer tantas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Jesus não responde Marta, não repreende Marta por servir. Ele mostra que Maria escolheu o melhor. Existem muitas coisas importantes na vida, mas apenas uma é essencial: Cristo. Existem muitas coisas importantes em nossas vidas, mas só uma, eu e você, não podemos viver sem Cristo Jesus, sem a sua presença, sem ouvir o Senhor, sem buscar o Senhor em todo o tempo. Hoje, domingo, se inicia uma semana, ou termina uma semana. Nessa semana que passou, quantas vezes você leu a Bíblia? Nessa semana que passou, quantas vezes você reuniu com a sua família para orar junto com eles? Nessa semana que se passou, quantas vezes você buscou ouvir a palavra do Senhor? Nessa semana que se passou, quantas vezes você agradeceu ao sentar à mesa para comer? Quantas vezes você agradeceu ao Senhor porque você acordou? Quantas vezes você, antes de dormir, orou ao Senhor e pediu: Senhor, me guarda, esteja comigo, obrigado pelo dia? Quantas vezes nessa semana você fez algo semelhante a isso? Mas se eu te perguntar, quantas vezes você pensou naquela dívida que você precisa pagar? Quantas vezes você pensou nos seus filhos ou em aquilo que você precisaria fazer? Quantas vezes você pensou nas coisas que você precisa organizar dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua fazenda? Se você pensar muito bem, os valores estão começando a se inverter em nossas vidas. Os valores e as prioridades estão começando a ser outras, além de Cristo Jesus. Ele quer ser o primeiro na minha e na sua vida, porque Ele deu o que Ele tinha de mais valioso por mim e por você. Ele enviou o seu Filho, se esvaziou de toda a sua glória, foi fiel até a morte e morte de cruz. Pagou uma dívida que não era dele, mas que era minha, que era sua. O Senhor se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E o que você tem feito para o Senhor? Jesus vai dizer no Evangelho de João: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você tem amado a Cristo Jesus? Você tem amado o Senhor? Ou você tem feito coisas para Ele? Ou você tem realizado coisas para o Senhor? O Senhor requer de nós ainda obediência, intimidade e busca. O salmista, no Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Às vezes estamos preocupados demais na edificação do nosso lar. Às vezes estamos preocupados demais em trazer algo para a nossa casa, mas se não for o Senhor, em vão será o seu trabalho. Se não for o Senhor o primeiro a fazer, em vão será acordar de madrugada, comer o pão das dores, será tudo em vão.
Uma família precisa escolher Deus antes da correria, comunhão antes da distração, presença de Cristo antes de qualquer coisa na minha e na sua vida. Sentar-se aos pés de Jesus implica em prontidão em aceitar e obedecer o que Jesus ensina. Sentar-se aos pés de Jesus implica em submissão a Jesus. A rebelião acabou. Sentar-se aos pés de Jesus implica fé em quem é Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus implica em discipulado. Sentar-se aos pés de Jesus implica em amor. A casa de Marta e Maria e Lázaro nos ensina algo poderoso. Uma casa comum pode se tornar extraordinária quando Jesus está nela. Não é o trabalho da casa que importa, não é o dinheiro, não é o conforto. O que realmente transforma uma família é a presença de Cristo no lar. O que transforma verdadeiramente uma família é a presença de Cristo Jesus. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: Jesus tem espaço na sua casa, na minha casa? A minha família tem tido tempo para Deus? O que está ocupando o centro do meu lar? O que tem ocupado o centro da minha casa? Talvez hoje seja o momento de abrir novamente a porta da casa e dizer: Senhor, entre e governe o meu lar. Talvez hoje seja a noite de você convidar o Senhor novamente, mas dessa vez para não sair mais da sua casa, para entrar e fazer morada eternamente. Que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,